Boa noite a todos, estamos aqui reunidos, eu e a queridinha irmã Kelinha. Kelinha, como é que tá por aí, Kelinha? Muito bem, obrigada, só gratidão por mais um dia podermos fazer esse bate-papo aqui com a galera da internet. Ah, que bênção, e vai ser o que? O nosso terceiro, eu acho, bate-papo, né, Kelinha? Teve esse último, mas já teve um primeiro, na época ainda que o canal ainda era outro nome. Sim. E agora vamos ao nosso terceiro bate-papo. A pretensão é uma vez por mês, Kelinha, de a gente fazer essa reunião? Sim, no segundo bate-papo eu avisei a respeito, né? No começo do mês nós vamos fazer esses bate-papos, conversar um pouco, uma coisa mais natural, uma coisa mais assim, né? Uma coisa mais próxima, né? Das pessoas. Bacana mesmo, e eu fico também muito grato, muito feliz de poder fazer parte, poder abrir, conversar um pouco, transmitir conhecimento, agregar conhecimento, né, Kelinha? Como é importante a gente educar-se e educar, como diz o mestre Sananda nas chaves abertas. Kelinha, antes de a gente começar, vamos começar com uma prece, se a Kelinha permite que eu faça a prece. Com certeza, começar com uma prece eu acho que é a receita para tudo dar certo, né? E os colegas da internet me perdoem, às vezes as pessoas mandam mensagens que às vezes eu faço pelo celular aqui, né, nosso bate-papo. Mas vamos ignorar as falhas e vamos começar a prece. Então vamos lá. Então, voltando-se nosso pensamento ao Criador, a fonte eterna, a nossa fonte, nós agradecemos este momento, este bate-papo, o conteúdo que vai ser dito. Agradecemos pelo fato simplesmente de nos reunirmos e distribuirmos esse conteúdo para as pessoas, para nós. Agradecer a presença dos irmãos de luz que acompanham o nosso canal. Agradecer a Deus por cada inspiração, por satisfazer cada necessidade nossa, por nos proteger, por nos guiar. E a todos os irmãos envolvidos no canal Amor Cristalino. E que o Pai Criador seja a nossa mente e coração. E nós aqui agora, eu e a Kelinha, vamos dizer palavras sempre com amor e por amor. Que assim seja, Kelinha. Que assim seja. E o nosso... Pode falar, Kelinha. Eu ia perguntar do nosso tema de hoje. Então, eu já vou começar, né, nosso bate-papo indicando um livro, porque eu vou falar sobre autoconhecimento, propósito e tolerância, né? Porque para não nos sentirmos perdidos, a gente precisa se conhecer, precisa conhecer o nosso propósito, porque daí a gente caminha no propósito do país, do planeta, da nossa família. Tudo tem um propósito, né? E por isso eu vou começar indicando um livro muito adequado agora, né, para nossa época, né, que é o livro do Chico Xavier, um médium que eu respeito muito, né? E esse livro é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro que fala sobre o propósito do Brasil, o propósito do nosso país, que é levar o amor universal às outras nações. Porque tem muitos irmãos que conhecem esse livro e pensam que pelo Brasil ser a pátria do Evangelho, não vai ter problemas, que vai ser um jardim de delícias, né? E o coração não tem essa função. O coração, ele é conciliador. Se não existem forças opostas, o que o coração vai conciliar? Então, o Brasil não é um jardim de delícias, não é o segundo Éden, né? Ele é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. O que quer dizer isso? O que o nosso coração físico faz? Ele concilia as forças eletromagnéticas no nosso organismo, ele leva nutrição, ele leva oxigênio através do sangue, trabalha continuamente, né? É isso que está lá no livro, né? Que Chico, ele psicografou através do espírito Humberto de Campos, né? Um excelente literato, né?
encarnado no Brasil, um grande nome, né, da literatura brasileira, né, que Chico teve a oportunidade de traduzir, né, no mundo espiritual. É um livro muito, muito interessante, é um livro que nos traz paz, segurança, tem muitas falas de Jesus no livro, tá? Então eu já começo recomendando. Kelinha, até você falando, eu já fiz uma pesquisa no Google rapidinha, só Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Já apareceu esse livro em PDF no site do consolador.com.br, 169 páginas, diz aqui de fato mesmo, a capa diz, né, Francisco Cândido Xavier, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, como a Kelinha falou, e a primeira edição desta obra foi publicada em 1938. Então tá aí o livro que a Kelinha falou a respeito, né? Tá disponível gratuitamente aí na internet. Pelo que eu tô vendo o prefácio aqui do Emmanuel, de fato mesmo um conteúdo que deve ser muito interessante de estar acompanhando, Kelinha. E você falar a respeito do coração, que une, né, essa parte que você falou, os centros de força, foi isso mesmo? Como é que era que você falou, Kelinha? Magnético, que ele reúne? É porque o nosso corpo, ele tem magnetismo, ele tem eletricidade, né? Em um outro padrão, não é no padrão que tem no imã de geladeira, né? Que tem nos motores, né, elétricos. Mas existe eletricidade no nosso corpo, existe magnetismo em um outro padrão, em uma outra vibração, mas existe. E o coração, os pulsares, né? Aquele tum-tum, ele dá aquela equilibrada para que o nosso corpo, né, flua de forma correta com essas energias, para que uma não desequilibre a outra. Né? Essa é a função. E o timo, que fica abaixo ali do coração, né? Certo. Todos os chakras, eles têm ligação com com o sistema endócrino, né? Então existem glândulas. E o timo, que está abaixo do coração, é responsável, né, com a conexão do chakra cardíaco, né? Então ali é a sede do sentimento, é a sede da conciliação. E todos nós somos opostos. Essa é a parte do autoconhecimento. Nós somos opostos. E nós precisamos conciliar essas nossas forças opostas. Tem momento que eu sou uma pessoa calma. Tem momento que eu sou uma pessoa nervosa. Então é preciso ter essa conciliação. Todos nós somos assim. Alegria e tristeza, né? Certo. O coração é esse ponto de equilíbrio. Certo. E Kelinha, você falar isso me veio até na mente uma situação onde o professor Hélio Couto comentou numa palestra que eu assistindo também no YouTube, gratuita também. Ele disse a respeito de que nós, quando fazemos, por exemplo, uma prece, esse comando deve ser feito, digamos, o comando é feito pela mente, mas o que emana mesmo para o universo, como onda, como um rádio, como uma onda de rádio mesmo, é o que parte do coração. É o que parte do sentimento agregado. Então, ele disse que você pode até fazer uma prece mentalmente, mas ela, em condições de onda, o que vai, de fato, emanar a onda dessa prece, né? O amor, a saúde para algum parente que precise, né? A luminosidade ao planeta Terra, quando você faz essa prece, essa oração, deve ser feita pensando com o sentimento, emanando o sentimento de amor, como se fosse uma rádio, uma onda de rádio saindo de dentro do coração e emanando ao mundo, que o coração nesse aspecto tem muito mais poder, digamos, em hertz, em emanar, né, quando se coloca sentimento agregado. Com isso certeza. Bem bacana. Não adianta eu fazer uma prece, tipo, pensando em outra coisa e sentindo outra coisa. Isso. É a chamada prece por desencargo de consciência, fazer porque todo mundo faz, né? Eu admiro muito as rezas, mas só que tem pessoas que já caíram tanto no sistema, tanto no automático, que ele faz aquela reza sem nenhum sentimento. Eu adoro escutar Ave Maria, enfim, não tenho nada contra isso. Mas quando a pessoa faz aquilo ali para não pensar, para não sentir, tem aquelas senhorinhas que elas fazem essas preces com sentimento, sabe? Ela tá repetindo, mas os olhinhos estão brilhando, ela tá com o coraçãozinho pulsando, sabe? Sim. Realmente sentindo e pensando
dentro do pensamento de algumas senhoras assim, nossa, você vê cores e luzes e ela realmente está dirigindo os pensamentos para as pessoas que ela quer que alcancem a cura ou a realização, enfim. Quando é feito dessa forma, não importa se é uma fórmula repetida ou se é uma fórmula, né, do próprio coração. O que importa é que ela seja feita no momento presente. Eu estou aqui, agora, fazendo essa oração, com a minha mente conectada no que eu estou fazendo e com o meu coração conectado na mesma frequência. Perfeito, Kelinha. E isso mostra um pouco até do tema nosso de propósito, né? Essa parte da prece. E eu acho interessante porque a prece, eu até vendo o livro do irmão Tomé, Fazendo o Evangelho no Lar com a Mãe, essa semana, o livro do irmão Tomé dizia a respeito de que quando você emana a prece, ele fala a respeito do átomo, em um dos capítulos, que a potência que é emanada de que você deseja de felicidade ao planeta Terra ou ao universo, o nível que você consegue emanar ali de bondade ao mundo, a luz, a luminosidade ao planeta Terra, sem distinção, simplesmente a todos, amando incondicionalmente todos os seres, retorna às células 1000 por 1. Isso foi o que o irmão Tomé disse a respeito de quando você emana o retorno dessa onda emanada, é 1000 por 1 nos átomos. Então, eu acredito que seja muito importante as pessoas que estão ouvindo rezarem pelo planeta Terra, rezarem pelo Brasil, vendo o mundo se iluminar, amando uns aos outros, uns se reconhecendo como irmãos, definitivamente percebendo que viemos da mesma fonte, que a ciência já está para provar aí, pela física quântica, do que o que a gente emana, retorna instantaneamente. Então, se alguém quer trazer paz, olha o equívoco, as pessoas querem trazer paz com guerra, não faz sentido. O que traz a paz é paz, a alegria é alegria, e assim por diante. Então, Kelinha, eu acredito que essa parte de ter um propósito de oração pelo mundo, além de beneficiar o mundo, quem está fazendo isso está recebendo 1000 por 1. Olha que bacana. Com certeza. Que força. E precisamos encontrar o nosso propósito. Cada pessoa autorrealizada, cada pessoa que se encontrou é um pedacinho de um país harmonizado. Você imagina um país onde todas as pessoas já estão se realizando, já são honestas consigo mesmas. Nossa. Sabe? Um lugar assim onde todo mundo está equilibrado. Um exemplo disso é o Butão, né? O Butão é um país, agora eu não sei como é que tá, mas ele foi colocado como o país mais feliz do mundo. Deixa eu ver aqui, até vou... Butão. O Butão, então, é um exemplo de pessoas autorrealizadas que encontraram um reino budista no leste do Himalaia. Sim. É conhecido por seus mosteiros, suas fortalezas e suas paisagens impressionantes que incluem desde planícies subtropicais até montanhas íngremes e vales. No alto do Himalaia, picos como o Jamolhari, de 7.320 metros de altitude, são destino bastante procurados para trilhas. Um país budista cheio de mosteiros, Kelinha, olha aqui. Sim, e o líder, né, decidiu, porque assim, cada país tem o seu PIB, né, o Produto Interno Bruto. Certo. E eles decidiram medir o PIB deles através do sentimento, da felicidade, né? Então o Produto Interno Bruto deles é a felicidade, né? O líder foi lá e disse, não, vai ser assim. Né? E funcionou, não falta nada para eles, né? Nossa. Eles não são o mais rico, mas eles têm o necessário. E as pessoas gostam de visitar, as pessoas gostam da energia. Não vou dizer que é um lugar perfeito, longe disso, não foi o que eu disse. Disse que a maioria das pessoas estão realizadas. Então é um lugar harmonizado. Perfeitos, a gente vai se tornar, nossa, só em outros mundos, né? A Terra vai evoluir nesse princípio também. Mas não é para ontem, nem para hoje, né? A gente mal chegou na regeneração, a gente está em transição para a regeneração. Ainda é provas e expiações. Né? Então nós precisamos nos encontrar nesse sentido. Porque o nosso país precisa de pessoas com propósito. Precisa de pessoas que entendam o propósito do país. O propósito do país é trazer equilíbrio. E é tudo que eu não estou vendo. Né? No outro bate-papo
que nós conversamos, eu estava falando sobre a responsabilidade dos pensamentos. A gente endereça para as pessoas, né? Agora você imagina, eu estou falando de forma imparcial, né? Para deixar bem claro já. Imagina a surra energética que o Bolsonaro e o Lula estão levando. Entendeu? Os dois estão levando. Os dois. Altíssimo, Kelinha. Pensamentos, com certeza, muito destrutivos para ambos os irmãos, né? Até, Kelinha, esse assunto interessante, eu assistindo uma live do Tupã, da Mônica de Medeiros no YouTube, eles falaram um pouco a respeito disso, né? E eles colocaram uma fala que eu gostei muito, que me chamou muita atenção. Ambos têm motivos para se aplaudir, ambos têm coisas boas e coisas ruins. Não são seres perfeitos que estão ali, né? E isso demonstra o quê? Autoconhecimento também, que é um dos temas nosso. Será que eu que estou criticando aquela pessoa, será que eu? Né? E o autoconhecimento. Será que eu sou a pessoa perfeita que tem capacidade de apontar os outros? Talvez se eu me autoconhecesse, talvez eu não estaria apontando ninguém. Talvez eu soubesse que eles também são seres humanos, que também estão em seu momento evolutivo, têm suas falhas, seus problemas, não são seres perfeitos, porque o autoconhecimento, de fato, mostra o que a Kelinha falou no início, que eu tenho, né, alegria, mas também tenho tristeza, né? Eu tenho coisas para lidar, e os irmãos também têm muitas coisas para lidar consigo mesmo. E o equilíbrio, e o grau de equilíbrio buscado. Será que eles são pessoas sábias, de fato, que sabem exatamente quem eles são, o que estão fazendo aqui, para onde eles vão? Situações, né, Kelinha, que eu acredito que pessoas que buscam autoconhecimento acabam deixando um pouco a crítica de lado, deixando o julgamento de lado e começando a se tornar um observador, não só de si mesmo, mas como dos outros também. Sim, e você falando, né, ali, será que eu, né, faria diferente? Talvez eu não seria corrupta, mas eu seria incompetente administrativamente. Eu tenho certeza que o meu impeachment seria por incompetência administrativa, eu sou tão péssima em matemática, né? Então, assim, nós temos que nos conhecer o que nós faríamos, né? É uma responsabilidade muito grande e independente do grau de erros que ambos tenham cometido, né? Independente do grau de defeitos e de virtudes que tenham, porque todos eles têm, nem que seja uma ou duas virtudes, mas eles têm, né? Então, o que eu digo? O grau de responsabilidade que eles já experimentaram, eu não tenho competência para experimentar. Eu reconheço isso. Certo. Eu reconheço. Né? Então, nós precisamos orar, vibrar, torcer e, sobretudo, não nos dividirmos entre nós. Né? Não nos dividirmos entre nós. Eu conheci um caso de uma filha que ela foi demitida da empresa pelo pai porque ela escolheu o partido X. Olha só. E aí o que a filha fez? Processou o pai. Sabe? Que coisa bonita. Por causa de política. Né? Então, aonde nós estamos caminhando? Para onde nós estamos indo? Por uma causa que às vezes, né, está dividindo famílias. E o medo também. As pessoas criam medos. É claro que se a gente agir pelo lado negativo, se a gente, né, não confiar, coisas ruins podem acontecer. Mas não quer dizer que vão acontecer. Possibilidade não é certeza. Nós precisamos ter confiança em Deus, nos anjos, nos Cristos. Nós precisamos ter essa confiança. Porque senão, por que nós somos espiritualizados? Por quê? Se nós não temos essa confiança, se nós temos o medo na primeira suspeita de que algo ruim pode acontecer. Cadê a nossa confiança? Não é mesmo? É verdade, Kelinha. E de fato mesmo, uma das coisas, Kelinha, que me fez ficar pensando mesmo e olhando o panorama das coisas é o que está sendo emanado aí dos corações, né, da egrégora, né, das cidades, do Brasil, do mundo, né? Nesse momento, principalmente no país agora, né? O que será? Será que é uma visão
de um país onde de fato a gente quer viver? Ou será que é um pessimismo, um país onde talvez as próprias pessoas não querem vivenciar? O que será que está sendo emanado? Porque nós aqui, cada um com a seu poder de criação, de cocriação, seus pensamentos, seus sentimentos emanados, criam uma egrégora, né? Criam uma visão do mundo e eu fico muito chateado e muito triste quando vejo que as pessoas veem como um mundo como se fosse acabar, como um mundo como se fosse viver misérias, destruição, guerras, né? Coisas tristes, em vez de pensar que o mundo está se transformando para o lugar onde que a gente deseja morar, onde o planeta vai ser curado, os mares, os lagos, as florestas, o mundo vai respirar. A inteligência do ser humano já está sendo providenciada já para poder atingir ciências que auxiliem o planeta a se recuperar, as espécies, e isso tudo está caindo e está vindo à disposição da humanidade e com as pessoas que estão vindo no planeta Terra agora, Keninha. E eu tenho essa visão desse mundo se transformando, as pessoas começando a se considerarem irmãos, tendo autoconhecimento, sabendo que existe uma fonte, percebendo isso não por religião, mas sim por ciência, por perceber que nós estamos aqui e o que eu faço ao outro retorna a mim, porque não é um achismo, é porque é claro, uma onda, é o que ocorre, são leis do universo e o universo funciona dessa forma. Agora, quanto tempo será que as pessoas vão perceber como o universo funciona? Se já existem os experimentos necessários de comprovar que se agir de determinada forma vai ter o resultado que agiu. E isso não é um achismo, isso foi provado pelos experimentos da dupla fenda, dos átomos, dos fótons, né? De que você vê o mundo de forma de partícula ou de onda. Então, o que você faz aos demais retorna a si mesmo. Então, isso é necessário que as pessoas compreendam, porque se a pessoa tiver essa ideia, Keninha, de que o que eu faço retorna a mim, como que um ser humano iria jogar uma bomba em outro? De forma alguma, não faria. Ele se recusaria a fazer isso. De forma alguma, ele aceitaria fazer isso, sabe? Porque sabe que o que vai causar é mais destruição, né? Então, Keninha, com certeza. Nessa época, e outra coisa, a evolução ela é real, ela está presente na nossa realidade. Eu lembro de quando eu era criança, as crianças elas nasciam com os olhinhos fechados, elas não tinham as respostas de reflexo que as crianças de hoje possuem. Tem um osso que eu esqueci o nome agora, porque é tanta coisa na cabeça que a gente esquece. Ele fica atrás da nuca, parece uma borboletinha o osso, né? E nas crianças de agora ele tá nascendo mais fechadinho. Ele não tá mais tão aberto, ele tá mais apertado. Então assim, a evolução está acontecendo, o mundo está progredindo na ciência, na nossa realidade, nas nossas crianças. Então assim, duvidar disso, né? É duvidar da própria realidade na qual a gente está inserido. Não é a religião só que fala sobre progresso, né? Algumas religiões falam a respeito disso. Então assim, a ciência fala, a natureza fala, a realidade fala sobre progresso, não sobre regresso. É claro que também não dá para enxergar tudo com o mundo cor-de-rosa e achar que não existem possibilidades de revoluções. Se não houvesse a Revolução Francesa, nós estaríamos na monarquia até hoje. Porém, não precisava ter sido do jeito que foi. Porque foi uma revolução que foi funcional. A gente tem a república, né? A gente tem a democracia, a gente tem as coisas. Mas qual que era o lema deles? Liberdade, igualdade, fraternidade. Foi tudo que não teve. De fato, Keninha. E acredito que um dos temas nossos também da parte da tolerância, né? Essa parte, Keninha, de tolerância é algo que o autoconhecimento tem me feito muito refletir a respeito do quanto eu sou tolerante ou não. Com as atitudes, os pensamentos alheios, as atitudes, né? Como é uma situação de enxergar em si mesmo, né? De você mesmo perceber o nível de tolerância que está.
E quando não estou tolerante, Keninha, existe um recurso que eu tenho utilizado muito na minha vida e gostaria de transmitir às pessoas também que ouvirem, que é quando você se vê num momento intolerante, para que você respire e se volte à fonte criadora. Porque a gente vai ter muitos momentos de intolerância pelo que a gente vê hoje ainda no planeta Terra, as atitudes, né, das pessoas, até muitas vezes a gente mesmo como os algozes, né? Mas digo nesses momentos onde a gente percebe a intolerância em nós. Se voltar à fonte criadora e pedir o auxílio para poder lidar com a intolerância, para que venha o recurso, venha do alto. Essa conexão com Deus, ele vai auxiliar não só na intolerância, em qualquer momento que se volte a Deus e sinceramente peça seu auxílio, naquele momento imediatamente o auxílio vem, Keninha. E isso as pessoas que estão ouvindo, façam o teste então. No momento que estiver intolerante, reflita, nesse momento, silencie a mente, respire profundo e peça ajuda com os olhos fechados, para que Deus naquele momento encaminhe o auxílio necessário para o que está ocorrendo com você. E auxílio vem, e vem, Keninha. Com certeza, vem. Eu tenho muitas e muitas histórias que não dá tempo de relatar nenhuma delas, porque a gente já está falando sobre o tema. Então, assim, a primeira tolerância é conosco mesmo. Porque essas pessoas, né, os pregadores dos fins dos tempos, né, claro que cada um tem a liberdade de acreditar no que quiser, mas essa crença causa sofrimento, né? Causa. Então a pessoa escolhe o que ela quer para ela. Mas essas pessoas, elas não se toleram mais. Elas preferem que acabe tudo, incluindo elas, porque na visão delas, a morte é o fim de tudo. E aí, então, se tudo for resolvido, se tudo acabar, acabou o sofrimento. São pessoas que não se toleram mais, que não se perdoam, né? Que não enxergam soluções. Então, a primeira tolerância é pessoal. Eu preciso me tolerar e eu preciso me perdoar. Eu preciso fazer isso para que eu possa perdoar o amiguinho, para que, né? Para que eu possa me sentir inserida na minha realidade, para que eu não possa querer fugir dela. Eu preciso me tolerar primeiro, eu preciso do auto-perdão. Senão nada vai ficar bom para mim. E a tolerância, Keninha, o que você acha da tolerância, por exemplo, de alguém que busca o autoconhecimento, né, que está vinculado a olhar também as suas sombras, digamos assim, nesse autoconhecimento, né, que percebe que também tem coisas a serem resolvidas, desequilíbrios, sobre a situação, digamos, do que se vê na mídia, do que se vê das notícias. Essa parte, Keninha, o que você acredita que alguém que busca o autoconhecimento deve se comportar com o que você vê hoje no país, com a forma com que estão trazendo as notícias, por muitas vezes até falsas, né, fontes não confiáveis. O que você acredita, Keninha, que alguém que busca o autoconhecimento, dessa parte de tolerância com que vê a situação que está ocorrendo no país? Então, né, primeira coisa que a gente acha que fake news é coisa de agora, né? Fake news existe desde o tempo do Egito, né? Existe desde o tempo mais antigo que vocês imaginar, né? Só que a fake news não era feita pela internet, né? Mas existia já, né? As pessoas falando que descendiam dos deuses, né? Para dominar outras pessoas mais fracas, né? Então, assim, isso já existia. O que se precisa fazer? Filtrar informações. Eu não preciso saber de tudo, porque nem tudo que eu vou descobrir é verdade. Nem tudo que eu vou descobrir condiz com a realidade. Então, buscar as informações mais oficiais possíveis, tá? Aquela questão de que, mas a mídia manipula. Tá, eu concordo. Eu concordo que nem tudo que se diz nos jornais é uma coisa real. Porém, Facebook não é o lugar mais indicado para você ter notícias. Vai ter notícias verdadeiras? Vão existir bons conteúdos lá. Só que lá todo mundo coloca o que tem vontade. Então vai ter muita porcaria. Procurem os sites oficiais, né, de notícias. Com certeza. Isso é a primeira dica que eu dou. Segunda coisa, não precisa ficar ouvindo isso o dia todo. Escolhe um momento para saber. Agora eu quero saber como está o meu país. E escolhe um momento e aí comparar. Tá, o país está assim, como que a minha vida está? Eu preciso
a minha vida tá mais bagunçada que o país, porque daí complica, né? É preciso sempre balançar. Eu já encontrei o meu propósito, porque existe uma coisa, propósito é pessoal. Propósito é pessoal, tá? Às vezes, os meus amigos evangélicos falam, Deus tem um plano para você. Que bom, eu concordo, eu não vou discordar. Só que o plano que Deus tem para mim é progredir. Eu preciso encontrar o meu caminho pessoal, porque eu tenho uma certa liberdade. Eu tenho a razão, eu tenho a intuição, eu não tenho apenas a sensação, eu não tenho apenas o instinto. Eu tenho, até os animais têm o propósito deles, né? Eu também tenho um propósito, mas eu tenho meu propósito pessoal e eu preciso encontrar. O plano de Deus é nos fazer progredir. Ele já está mantendo o universo, ele não vai escolher tudo para mim. Eu preciso escolher e eu preciso estar em concordância com os propósitos dos outros. Será que eu não estou interferindo no propósito do meu coleguinha? Será que eu almejo uma ditadura? Será que eu quero uma intervenção militar? Será que eu almejo uma ditadura porque eu quero ser o ditador em casa? Porque eu gosto que as pessoas me obedeçam? Então a gente precisa pensar muito nisso. A gente precisa pensar muito nisso. Eu respeito os meus irmãos militares, mas eu preciso dizer uma coisa. No livro de Allan Kardec, sobre o direito da mulher, o livro dos Espíritos, né? Falando ali sobre o direito da mulher e do homem, Kardec estava perguntando sobre o direito, e aí os espíritos responderam assim, os homens e as mulheres, eles têm o mesmo direito, mas não as mesmas funções. Por quê? O Alisson é advogado, você sabe. Para que Maria da Penha, se a mulher e o homem têm a mesma força física para brigar? Né? Então a mulher é mais fraca fisicamente falando, isso é verdade, nós temos menos músculos, tá? Isso é biológico, não é uma coisa que esteja fora da nossa realidade. O exército, na minha opinião, tem a mesma autoridade, o mesmo respeito que nós devemos ao governo, mas a responsabilidade deles é defesa, não as mesmas funções. É uma disciplina muito rígida. Pessoas comuns, pessoas civis vão se sentir reprimidas. Então, assim, tudo bem. É uma opinião que, sinceramente, a realidade, a psicosfera do nosso país vai ficar muito rígida. Não condiz com o propósito de coração do mundo. Não condiz com o propósito de receptividade, perdão. Nosso país, ele é miscigenado, ele é acolhedor. É mesmo. E Kelinha. Que povo acolhedor mesmo. Né? As pessoas visitam o Brasil, são bem tratadas, as pessoas na rua caminham, é claro que, né, pode haver outros centros de cidade que não seja, mas caminham, se cumprimentam, apesar, né, de suas diferenças, se cumprimentam, se olham, acolhe as pessoas que vêm de fora do país também, é um país muito acolhedor, até na região sul aqui, quantas pessoas haitianas trabalhando, né, sendo recebidas pelas cidades aí, podendo trabalhar, e eu vejo que as pessoas acolhem, né, é um povo acolhedor. E essa parte onde que você falou, digamos, do propósito, é muito bacana de pensar a respeito do propósito e o propósito nosso, né? E as cartas de Cristo até falam o poder da vontade unido com o poder do propósito. E os propósitos, muitas vezes a gente acaba não sabendo. Por exemplo, o que eu vim fazer no planeta Terra? Na verdade, pelo menos comigo, né? É claro que eu não vou colocar uma régua e medir as pessoas através de mim. Certo. Mas pelo menos comigo aconteceu de que eu sempre soube o meu propósito. Kelinha. Quando eu falo, eu nasci acreditando em reencarnação. Desde que eu me conheço por gente. Eu nasci numa família, né, de linha protestante, e eles falavam que ia ser de um jeito, e eu sabia dentro de mim, eu dizia, não, eu nasci várias vezes. Não é assim do jeito que eles estão falando. E quando eu falava de espiritualidade, quando eu aconselhava uma pessoa, sabe, eu me sentia realizada. Quando eu fugia disso para agradar familiares, né, para agradar o ex-companheiro, que era totalmente avesso a esse meu caminho espiritual, eu me sentia tensa, recolhida, frustrada. Bacana. Né? Nós sabemos para que viemos, nós sabemos
porque nós gostamos. E se a gente... Tem pessoas que não sabem, claro, eu reconheço isso. Mas alguma coisa a gente sabe. Alguma coisa a gente sabe, e quando a gente se sente expandido, realizado, feliz, é aquele caminho. Só que existem pessoas que às vezes elas atravessam, né, a autoridade delas em cima da missão dos outros, né? Porque é preciso encontrar o próprio equilíbrio para não se deixar dominar e nem dominar os outros. É preciso encontrar esse caminho. O autoconhecimento mostra esse propósito, o coração mostra esse propósito. Harmonizar. Até onde que eu tenho que ser autoritária? Porque eu preciso ser, né? Se a autoridade existe, como é que uma mãe... Eu tenho 2 filhos. Como é que uma mãe vai educar os filhos se ela é inteiramente passiva? Sim. Não tem como. Existem momentos que eu preciso me impor. Mas é sempre? Não dá pra ser passiva de vez em quando? Certo. E o oposto também acontece. Eu tenho que ser passiva sempre? Eu não posso me impor? Então eu preciso conciliar esses caminhos. E o nosso? E é uma balança de equilíbrio, né, Kelinha, que é só por tentativa e erro que a gente vai aprendendo. Mas tem que tentar, né? Tentativa, opa, me desequilibrei um pouco, fui um pouco longe demais, né? Mas, não, isso é verdade. E essa parte do poder, o propósito mesmo em si, uma das formas, acredito, é a pessoa vendo o que tem de dons e talentos, né? O que veio de dons e talentos, também o que se sente, né, confortável, que se sente que de fato, nossa, me sinto realizado. E o que você está falando aí, que ele me fez até me lembrar que eu entrei na faculdade e fui querer fazer engenharia mecânica. O primeiro curso que eu entrei na faculdade, eu fui fazer engenharia mecânica, e eu passei a primeira semana e tinha aulas a respeito do que de fato o engenheiro mecânico, né, faz. Isso transmitia já no primeiro semestre, e nessas aulas eu lá quieto e eu pensava, mas o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Não é isso que eu quero, não é, né? Esse é o propósito. E aí eu fui pedir transferência para a sala de Direito na Unisociesc. E quando eu tive a primeira aula de Direito, que já tinham acontecido uma semana, que eu fiquei uma semana na sala de Engenharia, pedi transferência, e na semana seguinte eu fui para a sala de Direito. Na hora que eu entrei na sala, tive primeiro dia de aula ali, eu falei, é aqui que eu tenho que estar. Eu sabia que era ali que eu tinha que estar, Kelinha. E o que você falou a respeito de como você também, né, se manifestando a respeito da reencarnação, que de fato tá? Não é uma situação que a gente tá aqui, é uma religião, não. Isso é um fato da existência. Isso é fato. Se você acreditar ou não, vai continuar acontecendo reencarnações, né? Não é uma situação que é de achismo, é um fato da existência, é assim que o universo funciona, é dessa forma que se progride, né? E essa situação do propósito, como a gente vai alimentando e se descobrindo, né, Kelinha? Como é bacana essa parte, propósitos amorosos, né? Não propósitos guiados pelo ego, que isso só não vai trazer a satisfação que a pessoa está buscando. O que a gente tem que ter de propósito são, de fato, utilizar nossos dons e talentos ao maior bem possível que possa encaminhar a nós e ao próximo. O que acha, Kelinha? Na verdade, não existem propósitos negativos, né? Existe uma obstinação negativa. Porque cada vez que a pessoa segue um propósito assim, uma obstinação, a pessoa não se sente feliz. Ninguém se sente feliz depois de ter praticado uma vingança. Às vezes é tudo que a pessoa mais quer na vida. E depois que ela pratica aquilo, ela diz, poxa, mas eu achei que o resultado ia ser outro. Eu achei que a minha satisfação ia ser outra. E a única satisfação realmente que existe é a do dever cumprido. Essa é a satisfação real. No mais, é a obstinação. Ninguém vai se sentir feliz porque eu conheci uma história, né, de um amigo do meu pai. E aí meu pai falando dessa história que o pai dele batia na mãe. E aí ele começou a treinar junto com meu pai e ele queria se vingar do pai dele, queria dar uma surra no pai dele, né, para poder realmente extravasar aquilo. E ele realmente conseguiu isso. Ele lutou, porque o pai dele lutava, e ele conseguiu dar uma lição, né? E aí ele não se sentiu feliz. E ele feriu uma lei, né? Porque quem estuda terapia sistêmica, né, sabe disso. A física quântica, que todos, né, somos um e tal. E você veio de algum lugar, você pertence a algum lugar. Tem a lei de pertencimento, né?
E, querendo ou não, ele veio desse pai, né? Então, assim, eu violando a mim mesmo, eu negando que eu pertenço a um lugar que eu realmente pertenço. Eu negando a lei do pertencimento. Eu pertenço a uma família que às vezes eu não combino, mas eu pertenço, eu não posso negar isso. De fato, Kelinha. Kelinha, estamos indo já a 40 minutos aqui do nosso bate-papo hoje de autoconhecimento, propósito e tolerância. Queria ver se a gente acrescenta mais alguma coisa. Kelinha, o que você acha? Eu quero convidar as pessoas novamente a lerem, estudarem o livro sugerido no início, né? Como dever de casa. Eu gostaria de pedir para que as pessoas ficassem tranquilas, né? Existem muitos alarmismos. Nós precisamos confiar no propósito do anjo Ismael, responsável pelo nosso país. Nós precisamos confiar em Jesus, responsável pelo nosso planeta. Nós precisamos confiar nos anjos guardiões responsáveis pela nossa vida, pela nossa programação. Ótimo. E nós precisamos discernir o que eu estou sentindo, quem eu sou. Então esse é o recado final, para que as pessoas realmente saibam o que elas querem. Eu sinto isso, eu quero isso, eu gosto daquilo, não gosto disso. O que te expande? O que te deixa expandido, calmo, relaxado? O que te deixa tenso e encolhido? Né? É o recado de hoje. Maravilha, então, Kelinha. Então, mais um diálogo aí nosso. Muito grato de poder participar e a gente poder Igualmente. Se Deus quiser, uma vez por mês estaremos aí para poder abrir alguns assuntos. Então, agradecer a fonte criadora por este momento, por poder ter esse assunto, por trocar essas ideias com a irmã Kelinha, conteúdos tão maravilhosos de a gente de fato expandir a consciência. E os assuntos devem ser esses, produtivos, fazendo a gente pensar, expondo nossas ideias, o que a gente tem aprendido, o que tem de bom se passa para frente, o que acrescenta, o que é construção, passe adiante, irmãos. Tudo que é bom, passe adiante, passe o bom pensar, o bom sentir, passe as boas ações, que a gente possa fazer um mundo de atitudes, Kelinha. Que esse mundo seja mais mostrado o exemplo através das atitudes, tratando bem as pessoas, reconhecendo como irmãos, independente de quem seja, somos todos irmãos. E tendo essa consciência, as pessoas vão se tratar bem, não vão querer enganar os outros, né? Vai ser curado aos poucos. Quanto mais o autoconhecimento for penetrando nas pessoas, o que está ocorrendo nessa época do mundo. E graças a Deus, com a tecnologia, hoje a gente vai poder divulgar esses assuntos aqui no canal. E fico muito, muito grato ao Pai e Mãe Vida por este momento, Kelinha, e que Ele abençoe cada cidadão brasileiro, cada pessoa deste maravilhoso planeta, iluminando o coração, trazendo ao amor incondicional, a expansão de consciência, a luminosidade e ao amor mais profundo que seja derramado sobre cada ser humano neste mundo. E assim seja, Kelinha. Que assim seja. Foi muito agradável conversar com você, como sempre é. Muito agradável divulgar as coisas espirituais. É muito agradável traduzir os nossos irmãos espirituais. Esse é um propósito muito gratificante. Muito obrigada. Até mais. Até mais, Kelinha. Tchau.